princípio, Deus criou os céus e a terra. Mas interessante isso, para quem Moisés escreve? Ele não pensou em você. Ele não sabia que chegaria aqui, né, irmão Luiz? Ele poderia ter pensado assim, vou escrever para muitos hebreus. Mas jamais imaginou que você estaria aqui ouvindo aquilo que ele escreveu. Ele não tinha capacidade para isso. Mas o que ele escreveu foi a revelação que ele recebeu do seu Deus. E com o objetivo de informar quem? O seu povo. E quem era o seu povo? Um povo que fazia 400 anos que eram escravos. E que tinha ouvido todas as histórias dos egípcios. E agora ele faz grandes sinais no meio dos egípcios e diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Foi assim, meu povo, que Deus fez. É uma informação fantástica para um grupo de pessoas que por 400 anos foram assolados pela cultura egípcia. Filhos de Abraão, filhos de Isaac e de Jacó. E agora nós chegamos no contexto onde a palavra de Deus nos mostra que Moisés afirma: Deus é um Deus que cria. Quem conhece o Adalto Lourenço, físico? Levanta a mão bem alto. Vocês estão estão uns com vergonha aí, o Marcos conhece, o Felipe conhece. Vocês estão perdendo coisa boa, né, gente? Gente, hoje de manhã vocês não conheciam o Tom. Vocês viram que eles não conheciam o Tom, dona Fátima? Você também não, né? Estão perdendo a oportunidade de conhecer coisa boa. Adalto Lourenço é um dos físicos mais respeitados na nossa nação. E ele é servo de Deus. E ele diz algo bombástico. Vou encher lá o grupo, né? Porque o povo fica mandando bom dia, boa noite, titia, né? Assim, vou mandar coisa boa lá no grupo também, então. Adalto Lourenço, ele é um físico, e ele diz o seguinte: olhe para os seus sapatos aí. Está um pouco gasto? A não ser que você comprou hoje, ele está gasto. E sabe por quê? Porque existe uma lei da física. É a segunda lei da termodinâmica. A chamada lei da entropia. Tudo, completamente tudo, se desgasta. Vai passando os dias e o seu sapato, mas não é só o seu sapato, é esse prédio aqui que foi feito, pintado, tudo vai se desgastando, porque tem uma lei física para isso. É a segunda lei, segundo Adalto Lourenço, da termodinâmica, a lei da entropia. Tudo se desgasta, inclusive o universo, inclusive a Terra. Tudo se desgasta, vai passando os anos e vai desgastando. Agora, faz o processo contrário. Como se fosse naquele filme Clique, né? Volta aí, rebobina. E vai voltando. As coisas vão ficando mais velhas ou mais novas? Se a gente voltar da lei da entropia. Renovando, vai ficando mais nova, não é isso? E aonde que vai chegar? Na criação perfeita. Existe uma outra teoria. Essa não é teoria, essa é uma afirmação categórica. Mas ela é mais famosa pela comunidade aí fora. É a teoria do Big Bang. Que diferentemente de algo que estava perfeito e que foi desgastando com o tempo, eles acreditam que havia uma massa, uma matéria, uma energia em algum objeto imperfeito, mas que tinha um potencial, que teve o quê? O que aconteceu lá nessa hora? Quem lembra? Uma explosão. Isso, benção. Uma explosão. E dessa explosão surgiu os seus cílios. Né? Surgiu a perplexidade de uma filha parecer com a mãe. Quem já viu o feto com 1 mês? A imagem de um feto de 1 mês. Tamanho do quê? Um feijão. E depois de 9 meses, um bebezão. Tudo obra do Big Bang.
Para acreditar nisso, tem que ter mais fé do que qualquer cristão. E é interessante porque as pessoas, elas têm fé em muita coisa. Por exemplo, quem diz que você tem a idade que você tem? Quem diz? Seu documento? Então você acredita em documento. Você acredita em papel que alguém registrou ali, um documento. Não, você não acredita no documento, mas você acredita no seu pai, né, na sua mãe. Esse você pode dizer, esse não falha. Eu já vi pai que registrou o filho depois de quanto tempo? Ixi. E você acredita no testemunho do seu pai, da sua mãe, que fez com que você falasse, não, eu tenho, né? Todo mundo com 20 anos aqui. Não é assim? Não. Você acredita. Mas interessante. Eu até vou chegar nesse aspecto aqui, mas eu vou dar uma palhinha aqui. A grande crise das pessoas lá fora não é a questão da fé. Porque alguém que chegou aqui pela primeira vez, hoje, você ou nós já, ninguém me procurou para falar, pastor, quantos quilos aguenta a cadeira? Não sento. Ninguém me procurou, interessante, né? Todo mundo confia assim, ó. Não, se colocou lá porque é boa, né? Se ela abrisse as pernas, não aguenta. Você não perguntou se é o quê? Confiou. Não é assim? A sociedade confia em tudo, mas quando vai dizer a respeito da presença poderosa do ser criador, não. Por que eles não creem? O problema não é com a fé. O problema é que se, na verdade, houver de fato um ser criador, sustentador, ele é o dono de tudo, inclusive de você e dele. E aí, é uma das questões sérias, porque ter que reconhecer que nós pertencemos a um outro ser é reconhecimento de dependência. A palavra de Deus nos mostra que essa relação, ela é uma relação para nós narrada pelas Escrituras. A Bíblia diz no capítulo 1 que na criação, ou melhor, a criação foi feita por Deus. É interessante você crer. Pastor, crê na veracidade de todos os textos? Sim, porque esse Deus é um Deus simétrico, um Deus que trabalha com simetria. Por exemplo, lá em Gênesis 1, criação dos céus e da terra. Gênesis 2, a árvore da vida. Apocalipse 21, novos céus, recriação. Capítulo 22 de Apocalipse, o último capítulo de Apocalipse, árvore da vida. Por quê? Se não é justamente esse Deus simétrico, perfeito, criacionista, esse Deus criativo, que deixou para nós a sua palavra. E essa palavra ela é tão poderosa, porque esse Deus, ele é um Deus que não precisava de nada. Não é que ele estava entediado e falou, vou fazer vocês para dar um time aqui na situação que eu estou. Não. Esse Deus é um Deus que é autossuficiente, é um dos atributos que ele tem. Ele é autossuficiente. A palavra do Salmo 90 diz assim, antes que os montes nascessem, e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus, Senhor. Salmo 92. A.W. Tozer diz, Deus tem uma relação voluntária com tudo que criou, mas não tem uma relação necessária com coisa alguma além dele próprio. Você assina embaixo? Esse é o Deus criador autossuficiente, autoexistente. Por que autoexistente? Nós vamos ver alguns detalhes daqui a pouco. Deus criou todas as coisas. Guarda Hebreus 11:1, já que eu falei do professor de biologia, né? Não entra em discussões tolas, não. Só que se te confrontar, não mexe comigo, mas se mexer comigo, eu vou ter que apresentar o que eu creio. Eu creio. Apresenta Hebreus, capítulo 11, verso 3. A tela vai jogar para você, não precisa abrir agora não, tá? Diz assim, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê,
tudo que nós vemos não foi feito do que é visível. A teoria do Big Bang caindo por terra. Não foi feito de alguma coisa pré-existente, foi feito do nada. Esse é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que não precisa de matéria primária para fazer qualquer outra coisa. E a palavra de Deus diz que esse Deus criou tudo do nada. Significa que Ele é o dono da criação. Significa que você, eu, pertencemos a Ele. Essa é uma definição que as Escrituras nos traz. Muitos da sociedade se contrapõem, por quê? Porque a grande vontade da sociedade é viver uma vida, como é que chamamos aqui hoje em dia? É uma vida de pseudo-autonomia. Todo mundo quer autonomia. Aí chega com uma certa idade, ou fica com um problema de enfermidade, e alguém tem que dar banho na pessoa. Aí ele diz assim, realmente, eu não sou autônomo em nada. Não é assim? Não é assim que acontece no dia a dia? Mas a autonomia está no coração da humanidade, porque aconteceu um problema. Nós estamos estudando a respeito disso já há algum tempo. Sempre voltamos a esse tema, porque esse tema é central nas Escrituras. Existe a criação. Em 3 etapas, nós podemos chamar criação, depois tem a intervenção do homem, ele provoca o quê? A queda. E depois acontece o quê? A redenção, ou podemos chamar de reconstrução daquilo que Deus havia feito perfeito. Esse Deus é um Deus que faz com que tudo que Ele criou, apesar do homem, não pode frustrar os planos criativos desse Deus perfeito. A palavra do Senhor nos mostra que essa relação lá em Isaías 65, diz assim, Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembranças das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Exultem, alegrem-se, para sempre no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém. Olha o que ele vai criar para nós: alegria para o seu povo e exultação. Eu pergunto para vocês aqui, quem está aguardando novos céus e nova terra aqui? Tem uma informação para você. Sabe esse mundo que você está vendo aqui? Eu estava lendo um físico hoje, eu não sei, esses físicos são meio malucos, né? Esse não era crente, não. Diz que você enxerga 5% de tudo que existe, que é matéria visível. Coisa estranha, né? Alguém está enxergando as moléculas aqui dentro desse espaço? As moléculas de ar? Os organismos vivos que nós não conseguimos enxergar a olhos nus? Não. Eu tenho uma informação para você. Deus é o Deus da física quântica. Ele é aquele que criou o tempo, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas Ele é o Senhor. Ele não tem limitação espacial, Ele não tem limitação de passado, presente e futuro. Ele é o Deus que já criou novos céus e nova terra para você. Você que é a igreja do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos mostra que esse Deus criativo, Ele é tão criativo, Ele é tão soberano, é um arquiteto detalhista, é uma obra de arte, fazendo o universo tão perfeito, fazendo o homem, como foi dito pela manhã, coroa da criação. Ninguém consegue ter a moral do ser humano. Ninguém, nem os anjos, conseguem e não foram feitos à imagem e semelhança. De quem? Do Criador. Mas isso tudo nos mostra que esse Deus tão criativo não foi pego de surpresa quando ele achou, ou melhor, quando o homem achou que poderia viver autônomo. E aconteceu que nós sabemos da história bíblica que esse Deus é um Deus também que promoveu algo que foi criado do nada.
E essa criação aconteceu de maneira que nós somos chamados agora de nova criação. Lá em 2 Coríntios 4,6 diz assim: porque Deus que disse. Presta atenção, eu vou ler, não vai estar aqui na tela. 4,6, só se tiver, mas presta atenção aqui no detalhe que está no texto. Diz assim: porque Deus que disse. O que ele disse? Está assim na tela? Das trevas resplandeça luz. Vamos juntos? Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, de Jesus Cristo. A minha pergunta à igreja: o que estava então em trevas? Se ele resplandeceu, se ele que é Cristo resplandeceu o coração de vocês, o que estava em trevas? O nosso coração. E esse Deus, ele disse assim: o homem não sabota os meus planos. Eu sou um Deus criativo. Eu faço do nada as coisas acontecerem. E de um coração de trevas, um coração que jamais se voltaria para Deus, Deus diz: eu resplandeci, eu me tornei um holofote no seu coração, para que você se renda a Jesus Cristo, para que você se renda a mim, o Senhor Deus. É um Deus que criou a sua salvação, um Deus criativo, que disse: se eu não enviar um de nós aqui da Trindade, não tem salvação para eles. Um Deus que executou de maneira poderosa, um Deus que através desse padrão da criação, ele revela como ele trabalha. Ele faz daquilo que não existe algo que agora nós podemos ver. Ele trabalha através da ação do seu Espírito. Note aí no texto que nós lemos, você está com a sua Bíblia aberta? Gênesis aí. Verso 1, verso 2, aonde está o Espírito de Deus? Está assim na sua Bíblia? Capítulo 1 de Gênesis, mantenha aberta aí, fica aberta, tá? Está assim aí? Diz o texto que ele pairava sobre as águas. O Espírito Santo é o mesmo que está aí, Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que esteve, que fez o que aconteceu no ventre de Maria. Jesus fosse concebido. O Espírito Santo que executa. O Espírito Santo que age. O mesmo Espírito que pairava lá sobre as águas é o Espírito que atuou na sua salvação, trabalhando no seu coração, convencimento que você precisa de um Salvador. Esse Deus que cria é um Deus que executa. E olha o Espírito Santo aonde? Atuando? Lá na criação. Ele está executando. Ele está ali envolvido nessa criação, nesse processo. E a palavra de Deus nos chama a atenção. Verso 1. Qual é o termo que está aí? No princípio. Gênesis 1:1. No princípio. Uma das questões que os físicos hoje discutem é que essa questão de tempo é muito relativo. Para nós somos limitados ao relógio, ao cronos. Aí que eu mencionei, né? Os doutores da física quântica já dizem assim: esse negócio de passado, presente e futuro é muito limitado para a gente, não é bem assim não. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus aponta, claro que não é assim, porque na verdade o Deus Todo-Poderoso, ele não é limitado pelo tempo, porque ele criou o tempo. É por isso que diz assim: no princípio. Que princípio é isso? Qual princípio se refere à palavra de Deus aqui? Observe, meus irmãos, esse princípio está relacionado àquilo que Deus começa a revelar. Os 6 dias que ele criou todas as coisas. No princípio, ele está dizendo que quem criou o tempo foi ele. Ele é autoexistente, então ele está antes da narrativa da criação.
Percebe isso? Ele está antes da narrativa. Deus, então, criou os céus e a terra. Ele está antes disso. Por isso que Ele é Senhor. Ele criou o tempo. E o tempo, como nós podemos, então, entender? Charles Hodge chama a nossa atenção na teologia sistemática, diz assim: com Deus, não há distinção entre presente, passado e futuro. Mas todas as coisas lhe são igualmente e sempre presentes. Com Ele a duração é eterna, ou melhor, a duração é um eterno agora. Bugou aí? Para Ele, a existência é sempre um agora. É por isso que a sua salvação foi pensada antes da fundação do mundo. É por isso que todas as coisas, nós temos a limitação. Você pensa assim, olha, daqui um tempo, né? Daqui um tempo eu vou estar assim, porque você já projeta como é que vai ser, né? Vem a lei da entropia, não é assim? Você já calculou, Luciano, a lei da entropia na sua vida? Daqui 10 anos, se eu não me cuidar, fizer os exames no cardio, medir a pressão, como é que eu vou estar? A lei da entropia, hein? Agora presta bem atenção no detalhe, meus irmãos. Essa relação é para nós, que somos criatura. Para esse Deus todo-poderoso, Ele não é limitado por aquilo que Ele cria. Tudo que Ele cria se submete à sua vontade. Significa que Deus estabeleceu um começo para as coisas. Qual que é a lei do Big Bang? Qual é o fim? Ninguém nem acredita nisso, né? Nem guarda o que eles falam. Por que eles falam? Que a Terra vai, depois de bilhões de anos, se esfriar. E vai se esfriar tanto que não vai ter mais a existência, não vai ter mais dentista. Não vai ter mais ninguém. E vai acabar. E se é assim, então para que prestar conta para alguém, não é verdade? Viva a sua vida, não tem sentido algum. Faça o que você quiser, não tem sentido a existência humana. Mas não é isso que as Escrituras dizem, porque as Escrituras dizem assim, no princípio Deus criou o tempo, porque há um relógio que Deus comanda, Ele está acima do tempo, e tudo executa o seu propósito. Há um propósito definido, há um propósito definido. Você pode ter nascido no ano tal, que estava uma desgraça na sua família, que o seu pai e sua mãe abandonou a sua mãe, você nem sabe quem é o seu pai. Tem um detalhe, esse Deus é um Deus que tem o controle do tempo, Ele sabe de maneira perfeita tudo o que iria acontecer, porque para Ele tudo é um eterno agora. Aguenta aí se você foi rejeitado. Assim, não adoramos nada do que foi criado. Tem muita confusão, não tem? Tem muita gente adorando aquilo que foi criado, não tem? Adorando o sol, adorando as estrelas, tudo criado por esse Criador poderoso. A palavra do Senhor também diz assim, verso 1, Deus criou os céus. É assim que está aí? Deus criou os céus. Ele criou o quê? A atmosfera. Ele criou toda essa questão espacial. Ele criou. E lá no Salmo 33 diz assim, os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles. Quem já viu muitos passarinhos? Quem já viu muitas estrelas? Todos eles foram contados por esse Deus Criador. Ele criou as aves para estar nesse local espacial. Ele criou as estrelas para estar no local devido. E diz o texto, lá no texto de Isaías 40, diz assim, levantem os olhos, 40:26, Elia, o Cade. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem já fez isso? Já pegou uma noite bem escura?
apagou as lâmpadas e disse assim, ô irmão Luiz, é privilegiado, né? O Marcos também, lá no sítio dá para fazer isso. Apaga tudo e fala, quem criou tudo isso? O Cruzeiro do Sul sempre no mesmo lugar, né? As Três Marias continuam lá, né? Até que Deus queira, porque é Ele que sustenta. Esse Deus, a palavra diz assim, quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome. Quem sabe quantas estrelas tem? É comparado com o quê? O grão de areia dos mares, das praias, né? Das praias, não consegue contar todas as estrelas segundo os astrônomos. Você já pegou um grão de areia? Diz que tem mais estrelas que qualquer um daquele grão de areia. Quem diz isso é a academia. É esse Deus que diz assim, Ele fez sair um exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo nome, por ser Ele grande em força, forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Isaías 40, 26. A palavra do Senhor nos mostra então que esse Deus é um Deus que criou os céus, criou a atmosfera, criou as nuvens. Esse é um Deus que, diz a palavra, criou a matéria. Verso 1, no princípio Deus criou os céus. O que é a terra? A terra é a matéria. É isso que a gente... Cada região tem uma cor de terra, né? Mas terra é terra. A terra foi criada ex nihilo. É uma expressão, segundo alguns estudiosos, ela define do nada. Não havia matéria pré-existente. Quem vai construir alguma coisa aqui precisa de material? Vai construir uma casa, precisa do quê? Material. Vai construir uma sandália, vai confeccionar uma sandália, precisa do quê? Material. Esse Deus criou do nada. É esse o Deus das Escrituras. Ele cria do nada, e a partir do momento que Ele cria do nada, Ele faz de maneira que o universo foi formado através de uma mente brilhante, poderosa e detalhista. Esse Deus criou, e agora eu chamo a sua atenção para o verso 2. Vamos ler mais uma vez juntos? Verso 2, 1 e 2. Agora vamos para o 2, capítulo 1, verso 2. A terra era sem forma e vazia, e havia sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia. Meus irmãos, há uma expressão na língua original, que essa expressão no hebraico é a palavra sem forma, é a palavra tou. Essa expressão, ela aparece em alguns momentos na Bíblia, como por exemplo lá em Jeremias, olhei para a terra e ela estava sem forma e vazia. Lá em Isaías 45, porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, Ele é o único Deus que formou a terra e a fez, e Ele estabeleceu, e não a criou para um caos. Tou. O que isso quer dizer? Meus irmãos, a palavra, o sentido de sem forma, que aqui nós vemos no verso 2, deixa claro que quando Deus criou a terra e todas as coisas, essa expressão sem forma era um local desolado, um local sem nada, que não frutificava. E aí o que acontece? O narrador conta aquilo que você precisa entender. Tem coisas que ele não conta, mas aquilo que você precisa entender ele conta. E ele diz assim, era sem forma e vazia. E diz também assim que há uma característica, havia lá nesse contexto, depois aí de terra sem forma e vazia, havia sobre o quê? Havia o quê? Trevas. Deixa o 2 aqui na tela para nós, Cade, por favor. Deixa ele fixo, por gentileza. Havia o quê? Está com a Bíblia aberta aí? Havia trevas sobre o abismo.
Havia trevas. O que é trevas? Trevas é o mal inanimado, sem vida, mas que Deus controla. O que é abismo? O abismo é um eterno buraco, não é assim? Um buraco gigante, sem limite, não é assim? Então estava assim a terra num abismo e em trevas. Não era frutífero, era uma desolação só e havia trevas. E olha o que acontece no verso 2, diz assim: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra do Senhor nos mostra, meus irmãos, que essa expressão trevas e abismo, ela é agora transformada a partir do verso 3, que deixa de ter trevas, deixa de haver abismo, para haver luz e terra. A expressão agora, vai comigo para o verso 3. Então disse: haja luz, e houve luz. Deus não somente cria, Ele criou por meio da sua palavra. A criação veio a existir porque Deus falou. Esse Deus, ninguém o obriga a falar. A expressão fiat lux, do nada. Ele diz, haja. E essa expressão está declarado. Haja e houve. E essa definição de haja é a palavra de afirmação de Deus dizendo, vai existir, e houve. Em Hebreus, diz assim, pela fé entendemos que o universo foi formado. Pelas palavras de Deus. Há uma definição que traz que Deus não é obrigado por ninguém a falar. Mas quando Ele fala, acontece. Quando Ele fala, é verdadeiro. E quando Ele fala, cumpre os seus propósitos. Diz o texto da palavra de Deus, que a expressão haja luz, houve luz, uma declaração de Deus de maneira direta. Quando Deus fala, Ele quebranta o coração. Quando Deus fala, Ele transforma vidas. É assim que o profeta, no vale de ossos secos, quando Deus disse assim, fale, e ele falou, o profeta falou, segundo a palavra de Deus, o vale de ossos secos, não ficou assim, vou esperar um pouco, porque foi Deus que falou. Foi assim? O profeta Ezequiel diz assim, que os ossos começaram a se juntar, porque a palavra de Deus foi dita, e houve um grande exército formado de um vale de ossos secos. A palavra de Deus é poderosa, porque um dia um homem, amigo de Jesus, morreu. E as irmãs procuraram ele. E ele disse assim, fique tranquila. Jesus demorou um pouquinho. O tempo para ele era nós achando que ele estava atrasado, né? Mas Jesus falou assim, acalme, estou chegando lá. Quando chegou lá, o homem estava morto. Quem era ele? Lázaro. E Jesus, com uma palavra, disse assim, Lázaro. Já deve ter, sou eu, né? Vem para fora. E Lázaro, no mesmo momento, veio para fora. Quando Lázaro ouve a voz de Deus, ele responde, porque na verdade, tudo que foi criado foi feito por meio da palavra de Deus. Deus dizendo. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós ouvimos a sua graça. A palavra de Deus nos mostra que Deus falando é Deus agindo. As palavras de Deus não são apenas verdadeiras, eu repito, elas são eficazes. É por isso que nós gastamos tempo estudando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela pode fazer com que você, meu irmão e minha irmã,
A partir do momento que você ouve a voz dele, alguém que era rebelde, alguém que não tinha nenhum interesse por Deus, o seu coração é abalado, porque essa palavra é poderosa para transformar vidas. Ele não dá somente uma ordem à natureza, à criação, ele trabalha sobre a vida de corações que estavam obscurecidos. Ele resplandece. A voz desse Deus irresistível, porque é poderosa. A voz desse Deus, além de poderosa, é por isso que todos os homens, quando ela fala, ouvem. Ela é uma voz de amor. Quem já ouviu essa voz? Já ouviu, não? Tem uma notícia para você. Isso só vai ser realizado se você ouvir essa voz no seu coração. Porque além desse Deus todo-poderoso, não há outro que pode amá-lo como Ele. A voz dele é sempre de graça, é sempre de amor, é uma palavra de chamamento. Isaías 55 diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim o quê? Está no máximo esse ventilador aqui, Edna, tá? Misericórdia hoje aqui, ué. Quem conhece alguém, você já é crente e conhece alguém que precisa de Jesus Cristo? Conhece alguém? Tem orado por ele? Aonde você deve levar essa pessoa? Para ouvir a palavra de Deus. Lá no pequeno grupo também, porque é lá que a gente não faz micagem lá, a gente estuda a palavra de Deus. Por que essa aqui a gente não tem algumas coisas que alguns lugares têm? Porque nós queremos colocar toda a ênfase na palavra de Deus, porque não é o pregador. Aqui posso pregar uma coisa que você já ouviu 10 vezes, de repente, declara a Deus que essa vida será transformada pelo poder dEle, e nunca mais ele voltará para casa da mesma maneira, porque ele foi alcançado pela palavra poderosa e transformadora do Senhor. Está com um marido difícil? Quem tem um marido difícil? Ó, ali tem um marido difícil. Ora por ele, fala assim, lê a palavra, meu bem. Não é assim que a gente fala? Lê a palavra, meu amor. Está com um filho rebelde? Fala assim, ó, vamos para a igreja de qualquer jeito, porque a palavra de Deus pode transformar o seu coração. Não vai ser a eloquência do pregador, não vai ser nem o Hernandes, vai ser o Espírito que pairava sobre as águas, que vai atuar o mesmo no coração de um pecador que está distante e que volta a ter prazer na presença desse Deus Todo-Poderoso. Quando você tiver alguém difícil, apresente a palavra pela fé. Insista, ore e convide, porque ela precisa ouvir, porque quando Deus declarar, vai de fato transformar a vida de qualquer pessoa, porque Ele tem a palavra de transformação. E caminhando para a nossa aplicação hoje, final, Deus criou a terra, e ela estava sem forma e vazia. Sem forma e vazia, trevas e abismo. Deus fez com que houvesse luz, terra produtiva. Deus fez com que essa circunstância caótica, com o toque dele, através da palavra dele, transformasse a criação. E eu quero perguntar para você hoje: Deus colocou ordem no jardim, naquele contexto de criação? Claro. Deus colocou planejamento e executou da melhor maneira?
eu fico pensando, você ainda acha que você é uma obra do acaso? Porque aquele teste lá que a sua mãe fez e deu positivo, e você falou assim que a sua mãe não queria, foi ela que decidiu? Aquele método abortivo não deu certo e foi ela que definiu? Não! Porque esse Deus é o Deus que sustenta tudo que criou. Ele não deu corda no universo e foi embora. Ele é um Deus relacional, é um Deus que cuida de detalhes. E que quando você veio à existência, essa semana eu gastei tempo para ver coisas da biologia e da física, hein? Você já viu a fecundação? Quando o esperma adentra o óvulo, o que acontece com ele? A Marina vai dar uma aula para nós aqui. Você fala que está errado, viu, Marina? Mas tem misericórdia do pastor. Para não entrar outros, o que ele faz? Fecha. Já tem um aqui que vai ser o vencedor. Aí canta aquela música, campeão. Você não é obra do acaso, irmã. Você pode viver um vale de assolação por muito tempo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito sobre a nossa existência. E passa pelo reconhecimento de quem Ele é, porque fora dele não há prazer verdadeiro nesta vida. E eu quero terminar. Como é que está a sua vida? Deus te criou? De vez em quando a gente vê uns vídeos, né? Essa semana falando com a Isabel. Uma menina, um rapaz sem mãos. Dirige com as pernas, com os pés. Tem um que dá testemunho de Deus na vida dele. E às vezes você tem tudo. E a sua vida está um tou. A sua vida está sem forma. A sua vida está vazia. E aí você vai caminhando uma semana, mais um mês, e vai achando depois de um ano que é normal você viver com esse vazio na alma. E você vai caminhando e a sua vida vai ficando desértica. A sua vida está ficando desolada. E você está caminhando. É normal assim mesmo, ó vida, ó céus. E essa vida enfadonha, cansativa, sem alegria, vai começando a entranhar na sua alma. E aí você se depara com a palavra de Deus que diz: haja luz. E hoje eu desejo, eu oro para que você possa encontrar, pelo Espírito Santo, a declaração sobre a sua vida, transformação do Senhor, renovo do Senhor, visitação de Deus na sua alma. E você diga assim: estava sem forma e vazio mesmo, mas esse Deus Todo-Poderoso declarou sobre a minha vida, e eu estou hoje sustentado pela paz. Shalom. Sabe o que é shalom? Paz é pouco. É realização na alma em todas as áreas, confiado que o Senhor é Deus na sua vida. Eu termino dizendo: se você foi criado por esse Deus, antes da sua mãe soubesse, antes de todas as coisas que têm acontecido na sua vida hoje, em 2022, 2023 agora, se Deus já sabe de tudo isso, você, meu irmão, precisa experimentar algo que Deus disse aqui. Deus disse assim: haja luz. Quando Ele declara luz, é porque as trevas dissipam. Jesus disse assim um dia para um grupo de pessoas: eu sou a luz. De onde? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará
em 2023, com o sistema econômico, social, político, familiar, não andará por as crises profissionais, no casamento, não andará em trevas, mas experimentará a luz da vida. Cristo dizendo para aqueles que ouvem com o coração, com a alma, pela fé. Jesus nos chama nesta noite e eu quero convidar você. Renda-se a Ele hoje. Jesus será apenas algo conceitual na sua vida? Jesus é algo que você ouviu pelos seus pais? Hoje Jesus, de fato, é o Senhor da sua existência. É o Senhor da sua vida. Receba o Senhor hoje. E viva apegado à sua palavra. Meus irmãos, Deuteronômio capítulo 32, verso 9 e verso 10, eu quero encerrar com esse versículo. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Vamos ler com calma e atenção? Diz assim o texto bíblico. Porque a porção do Senhor é o quê? Jacó é a parte da sua herança. Ele, quem? Deus, ou encontrou, é a sua realidade hoje? Deus o encontrou numa terra deserta? Porque aqui diz o texto que Deus encontrou o povo dele num local desértico, num ermo solitário, povoado de uivos. O que é isso? De perigos, de lobos, assombrando a alma desse povo. E sabe o que ele fez? Rodeou esse povo, cuidou dele e guardou como a menina dos olhos. Experimente esse Deus que criou todas as coisas, ser o Deus da sua alma, do seu coração, da sua existência nesse ano 2023. Diariamente confie nele e deseje conhecê-lo para sempre, para a glória do Senhor. Amém? Fique em